Eu achei que não iam rolar tantas leituras nesse mês de julho, mas rolou. Então bora lá. Vem comigo que o pai tá on. Então, pessoal, mais um vídeo de leituras do mês, né? Dessa vez referente ao mês passado, mês de julho de 2020, onde eu vou mostrar as leituras que eu realizei durante ele, para pincelar e deixar registrado as coisas que eu descobri, as minhas experiências que não foram para vídeos de resenha ou que eu não comentei lá no Instagram, essas coisas assim. Então, o primeiro livro que eu li em julho desse ano foi que As Sobras de Ontem, do Marcelo Vicentim, aquela espécie de sátira, uma exploração, um mergulho aí na burguesia brasileira, livro publicado agora nesse ano de 2020, que eu já comentei aqui no canal, tem a resenha, então eu vou ver se eu consigo deixar um daqueles cards por aqui, ou então deixar o link na descrição mesmo, mas eu já comentei, então tá registrado já aqui no canal. Aí a segunda leitura do mês de julho foi esse maravilhoso livro Todos os Belos Cavalos, de Cormac McCarthy. O McCarthy, eu conheci ele esse ano, quando eu decidi mergulhar aí na literatura dos 4 escritores norte-americanos canonizados pelo Bloom, né, o crítico literário que morreu recentemente. E, cara, eu adorei esse livro do Todos os Belos Cavalos. Conta a história de um rapaz chamado John Grady, que ele é um jovem de 17 anos, mora no Texas ali no final dos anos 40, início dos anos 50. Então os Estados Unidos já está ficando mais moderno, o Velho Oeste já passou faz muito tempo. E qual que é a história do John, né? Ele é criado pelo avô dele, que é um fazendeiro, né? Um grande fazendeiro. Ele mora separado, a mãe e o pai dele são separados, então ele foi sempre criado pelo avô junto com os irmãos. E acontece que já no início do livro a gente está no velório do avô dele, e ele tem um sonho, o John tem um sonho de ser um fazendeiro, cara, de ser um fazendeiro texano, um grande rancheiro e tocar aquela vida que o vô dele sempre tocou. Porém, ele fala isso pro pai dele, o pai dele nada pode fazer, né, porque o seu sogro faleceu e ele não tinha mais relação nenhuma com o sogro. E daí ele tenta recorrer à mãe, e a mãe dele, que ele já não tinha uma relação muito boa, diz que não, a fazenda só dá prejuízo, a gente vai vender essa fazenda logo. Então o John, meio revoltado com tudo isso, decide partir para o México com o seu melhor amigo, Rawlins. Os dois pegam o cavalo, fazem uma malinha de roupa e começam a descer do Texas até o México para se descobrirem, para descobrir a vida, para tentar realizar seus sonhos, para constatar que os sonhos nem sempre conseguem se tornar realidade. Como é que o McCarthy faz um romance aqui de formação mesmo, em cima da sela do cavalo que o John Grady se entende, que ele descobre o mundo, e onde ele constata que o mundo onde nós vivemos não é um mundo mais para os heróis, e também muitas vezes não é um mundo onde os nossos sonhos sempre vão ser realizados da maneira que a gente quer. Terceira leitura de julho foi um dos livros que eu mais gostei, que eu li no mês passado, Consumidos, do David Cronenberg. Já deixei a resenha aqui no canal, foi a primeira resenha que eu fiz. E, cara, pra mim é um livraço também. História da Naomi e do Nathan, né? Aquele casal de fotojornalistas. O livro consegue trazer uma paranoia bem legal, assim. Bastante coisa misturada, uma trama bem complexa, assim. E até onde eu sei, o Cronenberg está correndo atrás para ver se consegue fazer uma série ou então até um filme em streaming e tudo mais. Quero e acredito e espero muito que o Cronenberg faça alguma coisa aí, não sei, um novo livro, mas talvez algum filme, alguma série futuramente, porque é um cara que eu gosto bastante e continuo meu projeto de terminar a filmografia dele esse ano. Daí o quarto livro que eu li em julho foi enviado pela Tag Curadoria, é o Sul da Fronteira Oeste do Sol, escrito pelo Haruki Murakami. É o livro de julho da Tag, edição especial de aniversário deles, por isso que é um livro todo bonitinho, tem ilustração e tudo. E, cara, o Murakami é um dos escritores que eu mais gosto, assim. Lá por volta de 2015, eu acho, quando eu conheci ele, pelo Norwegian Wood, um dos melhores e mais famosos livros dele, assim, eu me apaixonei demais pela literatura do Haruki Murakami,
pela forma sensível que é o realismo que ele traz nos livros dele. E depois que fui lendo mais a obra dele, fui percebendo também que ele tinha um lado mágico, assim, um lado surrealista, que ele vai acrescentando em alguns outros livros, tipo no Kafka Beira-Mar. E dele mistura muito bem essa questão da realidade sentimental, assim, do realismo mesmo na escrita dele, com as mágicas, com o inexplicável acontecendo, com o fantástico, com o imprevisível, né? E fica tudo muito meio que misturado, assim, na trama. E daí esse livro é o 8º livro que eu leio dele, é de uma fase um pouquinho inicial do Murakami, digamos assim. Ele já havia escrito alguns livros que ele coloca alguns aspectos surrealistas e mágicos e muitas vezes inexplicáveis, que destoam do realismo da trama. Porém, nesse daqui, do sul da fronteira oeste do Sol, ele decide por optar por uma linearidade um pouquinho mais realista mesmo. Não abre assim para acontecimentos meio inexplicáveis, meio mágicos. Então vai trazer uma trama de um menino chamado Hajime, que se apaixona por uma garota na sua infância e depois ele se desencontra dela e passa a pré-adolescência, adolescência, vida de jovem adulto, adulto, e depois quando ele já está casado, com filha, tudo mais, com um emprego muito bem estruturado, uma vida financeira invejável, ele reencontra esse amor da infância e coisas começam a acontecer, sentimentos que ele havia tido somente com essa menina começam a aflorar novamente. Então é um livro bem legal, assim. É, porém, não é um dos melhores Murakamis que eu já li, assim. Não sei se é porque eu já não estou muito mais na pegada do autor, né? Porém, é um livro que vale bastante a pena. E mesmo o Murakami optando por uma questão, uma narrativa mais realista, assim, por ele ser esse autor que a galera já costuma conhecer, de colocar umas mágicas, um surrealismo aí na trama dele, eu acho que as lacunas que o livro deixa o leitor um pouquinho mais ingressado, iniciado no Murakami, vai tentar preencher essas lacunas com explicações mágicas, surrealistas e sobrenaturais, assim. A gente fica com essa mania, pelo menos eu fico, né? De querer preencher tudo que ele coloca assim como algo mais mágico e tal, quando na verdade pode ser realmente a realidade que está acontecendo ali. Mesmo assim, é um livro bem legal, bem rápido de ler e que vale a pena, né, cara? Haruki Murakami, eu gosto muito. Em seguida, o 5º livro que eu li em julho é o Cosmópolis, do Dom DeLillo. Vai aparecer em algum lugar aqui da tela a fotinho dele. E, cara, é um livro indicado pelo meu guru literário obscuro, por vezes obsceno. Não gosto de revelar o nome, mas talvez algum dia revele. E talvez algum dia a gente troque até ideia nesse canal ou por alguma outra coisa, assim. Mas é um amigão que eu tenho, enfim, só tô brincando. Me indicou o Dom DeLillo em abril desse ano. Me indicou um outro livro dele e eu fui começar agora a ler Dom DeLillo esse mês pelo Cosmópolis e realmente me apaixonei, cara. É um autor que consegue fazer uma captura do nosso tempo presente de uma maneira muito precisa e ele evidencia todos os problemas, as questões, a complexidade na nossa época de uma maneira bem assim, ampliando aquilo, trazendo aquilo a um nível absurdo, a um nível quase caricatural, assim, mas justamente para escancarar bastante as coisas que acontecem no nosso mundo hoje, para que a gente consiga observar e ver que, nossa, cara, a gente tá meio mal, hein? No Cosmópolis a gente vai ter a história do Eric Packer, que é um milionário, um fodendo milionário, assim, ele trabalha com especulação financeira. E ele, cara, a vida dele é toda cheia de... é pragmática, é segura, toda delimitada. Ele é um cara bem intocável, assim, só pensa nele, tudo gira em torno dele. Os funcionários sempre estão trazendo tudo pra ele, assim. E a trama do livro dá quando ele decide, quando ele acorda num dia e decide ir cortar o cabelo. Então ele chama o motorista dele, ele entra na limusine dele que tem tudo. Na limusine dele tem maca, internet, bar, câmeras, computadores. E ele decide, junto com esse motorista, atravessar 10 quarteirões para chegar no barbeiro onde ele costuma ir, né? Só que é bem no dia que o presidente dos Estados Unidos está na cidade.
Então eles passam um dia inteiro dentro de uma limusine e é nesse dia que os assistentes, os funcionários dele vão indo conversar com ele, então é tudo gira em torno dessa limusine. As reuniões são ali dentro, às vezes o Eric para, vai em algum restaurante, vai em uma livraria e a história vai se desenrolando por aí. É uma. Como assina lá o pessoal, não sei quem que assina atrás ali da capinha, na contracapa da Companhia das Letras, é uma fábula do pós-modernismo. E é praticamente uma fábula mesmo, porque o Dom DeLillo escancara assim, os trejeitos dos personagens de uma maneira caricatural, de quase uma sátira mesmo, que só falta dar nome de bicho pros personagens mesmo, assim. Tem cada personagem bizarro e ainda assim é um livro que consegue dizer bastante sobre o nosso tempo. Para mim foi uma leitura maravilhosa e agora em agosto eu tô lendo Ruído Branco, que é a obra-prima do Dom DeLillo. E, cara, é um livraço também. Talvez eu fale dele futuramente. Mas é isso, foram 6 livros. 5 livros até agora. 5 livros? É. E no apagar das luzes de julho, eu ainda consegui ler esse pequenino livro aqui, do Byung-Chul Han, filósofo que se tornou popstar aí nos últimos anos. A Sociedade do Cansaço. Quem estuda, trabalha aí com as ciências humanas já deve ter ouvido falar do Byung-Chul Han, já deve ter ouvido falar nesse conceito da sociedade do cansaço, saber minimamente o que é. Dá um vídeo, dá uma resenha, eu falar sobre esse livro. Ele só tem 80 páginas, mas o que o Byung-Chul Han, professor Han, para simplificar, o que ele tenta fazer aqui é um diagnóstico, assim, uma captura do que está acontecendo na nossa sociedade hoje em dia, que é uma sociedade do cansaço, fruto de um neoliberalismo aí desenfreado, onde o sujeito não pode ser mais aquele corpo dócil do século XX que o Foucault tanto falou, o sujeito da extrema obediência ali, bem pelo contrário. O sujeito da nossa sociedade atual tem que ser aquele sujeito proativo, tem que ser aquele sujeito que está sempre produzindo, que está sempre batendo as suas metas. Eu li esses dias um negócio engraçado lá, é como um neoliberal incentiva alguém que está ali de saco cheio no metrô, né? Tipo assim, evite pegar metrô, compre o seu próprio avião. Então é uma ideia de tipo que a nossa sociedade tá cada vez mais assim, tendo que sempre se superar, e ao sempre se superar, ao sempre ser ter que ser, né, melhor do que a gente foi ontem, a gente vai estar sempre em falha, a gente sempre vai estar em fadiga, a gente sempre vai estar devendo, a gente sempre vai estar de uma maneira assim querendo produzir mais, querendo ser mais positivo, e isso vai gerando esse cansaço de maneira bem por cima. É isso que o Byung-Chul Han fala aqui na Sociedade do Cansaço. Talvez eu faça um vídeo sobre esse livro, porque é um tema que eu gosto bastante, que é o tempo atual, que é o neoliberalismo, que é essa questão do empreendedorismo de si, da sua vida como uma empresa, empreendedor da sua existência. É um tema que eu estou gostando bastante de pesquisar, de ler mais sobre, e eu acho que até o Dom DeLillo é um cara que consegue, por essa visão aguçada, assim, por essa captura precisa do tempo atual que a gente tá, eu acho que ele é um cara que a literatura dele agrega bastante para esse tipo de discussão. Então talvez por isso eu tenha, hoje em dia, eu prefiro Dom DeLillo a Haruki Murakami, fases e momentos da nossa vida de leitor que vão alterando. Então é isso. Quis ser rápido, espero que eu tenha sido, mas só para pincelar aí os títulos que eu encontrei, que eu confrontei nesse mês de julho. Então comenta aí se você se interessou por algum, deixa aí as suas críticas, os seus elogios, suas recomendações de leitura para mim. E no mais é isso. Um grande beijo, um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.